Olá, meus amigos, boa noite. Meu nome é André Grandes, faço parte da equipe de conteúdo do Master OAB. Sejam muito bem-vindos a essa aula. Vou me apresentar primeiramente para vocês. Eu sou formado pela UFRJ, sou especialista em Direito pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e hoje trouxe para vocês aqui uma conversa, um diálogo para a gente debater um pouco sobre direito das famílias dentro do assunto de direito civil, que é um dos tópicos que é importante para essa primeira fase do exame de ordem, pode ser cobrado, então vale dar uma revisada e a gente vai trazer uma conversa especificamente focando no assunto casamento, mas vamos trazer alguns debates iniciais para tentar relembrar os assuntos e trazer alguma novidade também para você ganhar alguns pontos, estar mais atento na primeira fase do exame de ordem e se sair da melhor forma possível obtendo sua aprovação. Vamos aqui iniciar trazendo para vocês aqui o nosso slide, por favor, assunto casamento. A nossa aula de hoje foi baseada no nosso raio-x das provas anteriores, que é um dos materiais que o Master OAB disponibiliza para os seus alunos, um material especial, que é uma pesquisa que nós fazemos das provas anteriores. E nela nós constatamos que dentro do assunto direito civil, direito das famílias é um dos assuntos que mais cai. É um assunto que representa 14% das questões de direito civil na primeira fase do exame de ordem, na análise de 2010 a 2017. E nesse quesito, direito pessoal, que é onde se inclui também as questões que nós vamos tratar hoje. Direito patrimonial também envolve casamento, mas nós vamos falar basicamente das questões relativas a direito pessoal. Nós temos aqui que é o segundo assunto que mais cai quando se trata de direito da família, ou melhor dizendo, direito das famílias, na primeira fase do exame de ordem, representando 30% das questões cobradas. Voltando aqui para mim um pouquinho, por favor. Vocês podem perceber, meus amigos, que eu estou mencionando, eu coloquei no slide, o tema, o assunto direito das famílias e não direito de família, como está no livro 4 do Código Civil, porque é importante a gente começar essa aula aqui trazendo uma desmistificação, trazendo uma informação interessante que talvez você não tenha visto, não tenha tido tempo de revisar, mas hoje em dia não podemos dizer que se trata atualmente de direito de família, é direito das famílias, porque a jurisprudência, a doutrina já tem reconhecido que existem outras formas de constituição familiar, diversas daquelas previstas tradicionalmente na Constituição Federal e no próprio Código Civil. Aliás, inclusive a legislação atualmente já prevê outras denominações familiares, diversas do casamento, da união estável e também da família monoparental que nós vamos tratar. Então, por isso que eu trouxe para vocês o assunto inicial que nós vamos tratar agora, que são as concepções de família, não como um rol taxativo, mas como um rol exemplificativo do que a doutrina tem tratado, do que a jurisprudência já está admitindo e do que a própria lei traz para a gente como concepções de família a serem reconhecidas. Vamos partir, voltando aqui para o nosso slide, da concepção de família matriarcal, que é a família que é composta por meio do casamento. Artigo 226, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal, e também temos no Código Civil, artigo 1511 e seguintes. Esse aqui não tem muita novidade para a gente. Mas temos aqui também a família informal, união estável. Artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, artigo 1723 e seguintes do Código Civil. Até aqui, meus amigos, voltando para mim um pouquinho, não temos muitas novidades. Essas duas famílias você já conhece. São famílias tradicionalmente conhecidas a partir do conceito trazido pela Constituição Federal, pelo Código Civil. Porém, vamos aqui já pausar a aula um minutinho para trazer um alerta. Você precisa lembrar que, primeira coisa, a Constituição Federal traz em seu artigo 226, parágrafo 3º, uma equiparação da união estável ao casamento, em alguns aspectos. E isso precisa ser observado. Aliás, trago aqui também um comentário importante. Recentemente, maio de 2017, um assunto que é anterior à publicação digital da OAB, nós temos uma alteração importante no assunto direito das sucessões, mas tem a ver com família, pois o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da diferenciação de tratamento quando se fala de sucessão entre companheiros e entre cônjuges. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal está dizendo para a gente que essa equiparação constitucional surte efeitos no direito civil, surte efeitos no direito da família e direito das sucessões. Então você precisa estar atento, meu amigo, que nós aqui estamos falando
não basicamente daquela visão tradicional de casamento e visão da união estável, com base naquela redação original da Constituição Federal e do Código Civil. Você precisa estar atento às inovações. E trago para vocês aqui o comentário. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da diferenciação entre a sucessão de companheiros e companheiras daquela que existia em relação à sucessão dos cônjuges. Outro assunto importante, que nós vamos comentar com vocês também, que é um assunto interessante, é a questão da família homoafetiva. Nós sabemos que a jurisprudência já tem reconhecido, a partir do julgamento do Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade, a ADPF também, a questão da união homoafetiva e, inclusive, é importante destacar, meus amigos, o CNJ tem uma resolução que trata sobre o assunto, inclusive dizendo que não há uma grande diferenciação entre essas uniões homoafetivas e o casamento, que inclusive podem se converter. Então, meus amigos, estejam atentos de que você precisa estar atualizado. Por isso, joga no slide para mim, por favor. Trago o assunto família homoafetiva, não como se fosse uma família diferente. Eu trago aqui o destaque família homoafetiva, mas por uma denominação que a própria doutrina traz. Mas, aqui explicando, família homoafetiva formada por pessoas do mesmo sexo, conforme tem trazido a doutrina e a jurisprudência, é o termo específico da doutrina e da jurisprudência. Aqui faço menção, como falei, a DPF 132, a edição direta de inconstitucionalidade 4277, também a julgado do STJ sobre o assunto, é importante você dar uma olhada, e a resolução do CNJ, que trata especificamente sobre considerar não existir óbice a celebração do casamento civil homoafetivo, nem a conversão da união estável desse tipo de união entre pessoas do mesmo sexo, quando se fala de relação de companheiro e companheira. Pois bem, meus amigos, voltando aqui para mim um minutinho. Até aqui, só alguns acréscimos com relação à visão da doutrina, à visão da jurisprudência, já sobre dois assuntos que nós basicamente conhecemos até do dia a dia, do estudo mais básico que você tiver feito. Você teve alguma noção sobre casamento, sobre união estável, agora temos as questões da união homoafetiva, da família homoafetiva, e também a questão da diferenciação da união estável, do casamento, essa aproximação que a jurisprudência tem trazido para a gente. Agora vamos falar também de outra família que está na Constituição Federal. Voltando aqui para o nosso slide, que é a família chamada de família monoparental, que é aquela formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Não há muita dificuldade nesse assunto. Agora, meus amigos, voltando aqui para mim, antes de passar aqui para esse assunto, lembra que eu mencionei para vocês que não só a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a existência de outras entidades familiares, mas a própria legislação tem feito isso? Isso você vai evidenciar, meus amigos, que só o Estatuto da Criança e do Adolescente fala de 3 denominações diferentes de família. E você precisa conhecer, pois ela pode ser cobrada na sua prova, tanto nas questões de ECA, quanto nas questões de direito civil. Então, por favor, vamos aqui ao nosso slide. Só uma menção rápida. A família natural, que é um conceito trazido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala de pais ou qualquer deles e seus descendentes. É a família formada por essa comunidade entre os pais ou qualquer deles e seus descendentes. É a regra do caput do artigo 25 do ECA. Ainda no ECA, meus amigos, temos a família extensa ou ampliada, que é aquela, voltando aqui para mim um minutinho, o ECA traz para a gente o conceito de família que não se limita só a aquela comunidade formada entre os pais e seus descendentes, ou por um dos pais e seus descendentes, que seria a família monoparental. O ECA traz para a gente a família ampliada ou extensiva. O que seria isso? É a norma do artigo 25, parágrafo único do ECA. Seria aquela família que vai além, que envolve outros parentes, que também existe uma relação de afinidade, de afetividade. Meus amigos, voltando à análise da existência de outras entidades familiares e de por que o próprio ECA reconhece a afetividade enquanto formação de uma entidade familiar. O princípio da afetividade, reconhecido pela doutrina, majoritariamente, é um dos princípios basilares do direito das famílias atual. É o direito das famílias moderno, você precisa estar atualizado.
O princípio da afetividade exerce grande influência no direito civil, no direito das famílias e no direito das sucessões. Então, meus amigos, por isso que o ECA traz para vocês a afetividade enquanto constituição de uma família que vai além dos pais, pois é essa relação de afetividade que faz gerar a existência de uma entidade familiar. Voltando aqui no nosso slide, meus amigos. Família extensa ou ampliada, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade ou melhor dizendo, e afetividade. Aqui frisando novamente o princípio da afetividade e sua influência no direito das famílias. Continuando, meus amigos, o ECA também traz família substituta, que é aquela oriunda de guarda, tutela ou adoção. Artigo 28 do ECA. Volta para mim, por favor. Um minutinho. Quando não é possível a colocação da criança ou do adolescente em uma família que seja a família formada por seus pais e seus descendentes, os seus irmãos, ou também na família extensiva, o ECA prevê a família substituta, que é aquela que dá por adoção, que é aquela que se dá pela guarda. Você compreende que o ECA traz para a gente novos conceitos, novas concepções de família, diversas daquelas famílias tradicionais que nós vimos na família matriarcal, na união estável. São outras formas de constituir família que você precisa conhecer, meu amigo. Voltando aqui para o nosso slide, por favor. Família anaparental. Essa família, meus amigos, é uma família que foi reconhecida pela doutrina inicialmente, mas que a jurisprudência já reconhece, que é aquela formada em que não há uma verdadeira relação de hierarquia entre os seus integrantes, os seus membros. É aquela que não há paz, ou seja, que não há uma relação de hierarquia como existe entre um pai e um filho, que é decorrente do poder familiar. Na família anaparental isso não existe. Isso aqui eu observo até nesses julgados da STJ, que, voltando aqui para mim, eu posso explicar para vocês. Num desses casos, o STJ reconheceu que a residência de duas irmãs solteiras que viviam juntas e dividiam essa casa, o STJ reconheceu que elas formavam uma unidade familiar e que, portanto, aquele bem merecia a proteção de um bem de família. Ou seja, o STJ disse para você que reconheceu uma família formada por duas irmãs como família para fins de direito e, portanto, reconheceu a proteção do bem de família. Outra hipótese que nós vimos foi uma hipótese que reconheceu o STJ a possibilidade de irmãos juntos adotarem uma criança. Então, meu amigo, essas concepções de família não são abstratas, são concepções, são, na verdade, nomenclaturas trazidas pela doutrina, pela jurisprudência, pela própria lei, que mostram para você de formações de família que já existem e que possuem irrelevantes efeitos em matéria de direito, como nesse caso a proteção do bem de família, como nesse caso a possibilidade da adoção. Voltando aqui para o nosso slide. Temos aqui uma formação interessante que é muito comum hoje em dia, é a chamada família mosaico ou pluriparental, que é composta por várias origens diferentes, que se unem e formam uma família. Volta aqui para mim, por favor. Essa família mosaico, meus amigos, é uma família que é montada, digamos assim, a partir de origens diversas. Por que mosaico? A doutrina trouxe essa ideia de mosaico comparando as origens diversas a cores. Portanto, assim, digamos que o pai já possuía uma família, ele foi casado, tem filhos, a mãe também possuía a família dela, tinha filhos, ambos se divorciaram, se casaram, essas famílias se unem, essas origens diversas se unem e montam um mosaico, que é uma mistura entre essas origens diversas que constitui uma unidade familiar e que, portanto, é reconhecida como tal, é reconhecida como entidade familiar para fins de direito. Essa família não é tão incomum, gente, é mais comum do que a gente imagina. Não é, quem aqui não conhece, pode comentar comigo aí no nosso chat, se não conhece uma família que seja formada por origens diversas, que vieram de casais diferentes, os filhos se uniram, se tornam irmãos, e aquela família
torna uma unidade é chamada família pluriparental ou família mosaico. Comenta aí comigo aí, pessoal, que eu vou dar uma olhada aqui no chat, ver o que vocês estão achando da nossa conversa de hoje. Pessoal, o pessoal que está comentando aqui sobre o material está disponível para vocês. Espero que ajude vocês aí a dar uma revisada no assunto. Vamos lá. Voltando aqui. Família mosaico, nós já vimos. Agora vamos passar para um outro assunto interessante, pessoal. Pode voltar no slide, por favor? Como falei, revisando, família substituta, família parental, família mosaico, que eu mencionei. E nós temos também, meus amigos, um termo chamado família eudemonista. Você precisa conhecer esse termo. Peço perdão, eu não coloquei no slide. Pode voltar para mim, por favor? A família eudemonista foi um termo criado pela doutrina, que é um termo que se refere basicamente ao princípio da afetividade, que é a família formada por laços de afetividade. Quem traz esse termo bastante é a professora Maria Berenice Dias, que tem uma doutrina sobre o direito das famílias. Ela costuma trazer esse termo. Outra família que nós podemos mencionar, mas essa família aqui, eu deixo um alerta para vocês que ainda não é reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência, trago mais a título de curiosidade, que é a família concubinária, que é aquela família paralela que chamam, que é a família formada por pessoas que não podem se casar, como as famílias formadas por pessoas que já são casadas, que se unem e montam uma família. Essa unidade familiar ainda não é reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência. Na verdade, parcela mínima da doutrina até reconhece, mas a doutrina majoritária ainda não aceita e a jurisprudência também não. Mas trago um comentário para vocês conhecerem, sabendo que existe esse tipo de constituição familiar que talvez venha a ser abraçada pela doutrina e pela jurisprudência. Prosseguindo aqui no nosso slide, meus amigos. Volta para mim um minutinho. Lembrei de uma concepção interessante de família que nós podemos mencionar também, que eu não coloquei no slide porque não traz um nome específico, assim como traz o ECA, de família substituta, etc. Mas a Lei Maria da Penha, meus amigos, a Lei 11.340 de 2006, também traz uma concepção de família própria. Vale dar uma olhada no artigo 5º, inciso 2 da Lei Maria da Penha, que traz justamente esse conceito de família, que na verdade é um conceito de família que abraça a ideia da afetividade e traz para a gente uma atualização, assim como o ECA trouxe, daquela concepção mais tradicional que consta na Constituição Federal. Prosseguindo aqui na nossa aula, meus amigos. Vamos ao que interessa. Voltando para o slide. Casamento. O assunto casamento, meus amigos. Qual seria o conceito de casamento? O Código Civil traz um conceito para vocês que não é muito preciso. Fala só que o casamento estabelece comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Aliás, a igualdade de direitos e deveres dos cônjuges é um dos princípios do casamento, conforme nós mencionaremos mais à frente. Mas aqui trouxe para vocês também um conceito da doutrina. Aqui faço referência ao professor Flávio Tartucci, que traz um conceito um pouco mais completo sobre casamento. Casamento é a união de duas pessoas reconhecida e regulamentada pelo Estado. Observe isso, união de duas pessoas reconhecida e regulamentada pelo Estado, formada com o objetivo de constituição de uma família e baseado, vale frisar, em um vínculo de afeto. Ou seja, volte aqui para mim, por favor. A doutrina do professor Flávio Tartucci já alerta para você que até o casamento, meus amigos, o casamento, aquela forma mais tradicional de constituição da entidade familiar, ele está relacionado ao princípio da afetividade. É uma forma de constituição de família que está relacionada ao afeto. E tudo isso tem a ver com a vontade das pessoas. Se você tem vontade de construir, de sedimentar aquele seu afeto por meio de um casamento, tá aí, o casamento é uma possibilidade. Mas você deve observar que a afetividade, como nós mencionamos anteriormente, nos abre outras possibilidades de constituição familiar diversas do casamento. Voltando aqui para o nosso slide, meus amigos.
eu gostaria de tratar com vocês sobre a natureza jurídica do casamento. Volte aqui para mim, por favor. Nós temos o costume, tradicionalmente, de dizer, nós ouvimos muito isso, que o casamento é uma instituição. Aliás, as pessoas até brincam, dizem que o casamento é uma instituição falida. Mas, meus amigos, posso alertar vocês que esse não é o único entendimento. Nós estamos em direito nem tudo, às vezes, é muito matemático, as coisas possuem discussões e a natureza jurídica do casamento não é diferente. Nós possuímos 3 correntes básicas, 3 linhas doutrinárias, 3 linhas teóricas que falam sobre a natureza jurídica do casamento. E posso alertar vocês desde já, meus amigos, que o casamento enquanto instituição não é a posição que prevalece da doutrina. E é o que nós vamos ver aqui no próximo slide, meus amigos. Voltando para ele. Teoria institucionalista, que é a primeira corrente que eu já alerto, que é a corrente que a gente mais está acostumado a ouvir. Professora Maria Helena Diniz, o casamento possui a natureza de uma instituição. Mas, meus amigos, a corrente que ainda prevalece, a corrente majoritária, de acordo com a doutrina, é a teoria contratualista, que nós temos como maior expoente o professor Silvio Rodrigues, segundo a qual o casamento possui a natureza de um negócio jurídico. É considerado, volte aqui para mim, por favor, um contrato especial que possui formalidades específicas, formalidades próprias, mas nada mais é do que um negócio jurídico que é formalizado por meio de um contrato com regras especiais, com regras próprias. Então, meus amigos, para quem ainda achava que o casamento é uma instituição, falando em direito das famílias, para você estar preparado para a sua prova da OAB, você precisa ter ciência de que a doutrina majoritária ainda entende que o casamento é um negócio jurídico que se formaliza por meio de um contrato. O casamento é um contrato especial. Essa é a posição majoritária que você deve estar atento por enquanto. Mas voltando ao slide, trago para vocês também a posição da doutrina mais moderna, de uma doutrina mais atual, que tem trazido aqui, por exemplo, o exemplo do professor Flávio Tartucci. Também posso mencionar o professor Guilherme Calmon, desembargador federal, professor da UERJ, que é a teoria mista ou eclética, que traz, na verdade, voltando aqui para mim, a teoria mista, que é a teoria da doutrina moderna, pegou as 2 primeiras teorias, 2 primeiras correntes, e uniu numa só, como acontece muito em direito, e fez um meio termo. Na verdade, eles entendem que o casamento possui uma natureza mista, e não só de instituição ou de contrato, mas entende que, quanto ao seu conteúdo, o casamento é uma instituição. Porém, com relação à sua formalização, à sua constituição, o casamento é um contrato especial. Voltando aqui ao slide, nós observamos que, exatamente isso, o casamento possui natureza mista, pois é uma instituição quanto ao seu conteúdo e um contrato especial quanto à sua formação. Meus amigos, vamos aqui para o nosso chat, voltando para mim, por favor. Pessoal, tem alguma dúvida? Até aqui está tranquilo. Pessoal, de onde vocês estão falando aí? Compartilhem comigo de onde vocês são. Hoje tem mais gente do Rio de Janeiro aí. Pessoal, se tiver alguma dúvida, é só falar conosco. Acho que por enquanto, nenhuma dúvida aqui. E Viviane Pena, você tem razão, o termo é família eudemonista. Exatamente isso. Doutrina da professora Maria Berenice Dias. Se tiver curiosidade, dá uma olhada. Não necessário para a prova da OAB, mas se tiver interesse em direito das famílias, vale dar uma olhada. A professora traz algumas posições, nem sempre majoritárias, muitas vezes minoritárias, mas que pode ser interessante para você se tiver interesse no assunto. Vamos prosseguir, meus amigos, pois a hora é curta. Eu gostaria de comentar mais alguns assuntos com vocês. Voltando aqui para o nosso slide, por favor. Vamos aqui rapidamente passar por alguns princípios essenciais do casamento. O princípio da monogamia é ainda um princípio que está esculpido do Código Civil e que ainda se aplica. Artigo 1521, inciso 6 do Código Civil. Que nada mais é do que não permitir que as pessoas possam casar-se estando casadas. O casamento deve ser monogâmico. E é isso que impõe o Código Civil ainda. Também temos o princípio da liberdade de escolha, que tem a ver com a vontade, com a liberdade de exercer sua vontade de
formar o casamento, artigo 1513, e também o princípio da comunhão plena e da igualdade entre os cônjuges, que eu já tinha mencionado antes, que está não só nesses artigos 1511 e 1565 do Código Civil, mas também na própria Constituição Federal, meus amigos, no parágrafo 5º do artigo 226, que eu até não coloquei no slide, mas fica a dica para vocês, se alguém quiser anotar para colocar posteriormente. Voltando aqui para mim, o artigo 225, parágrafo 5º da Constituição Federal também fala da igualdade entre os cônjuges. É importante você dar uma notada nisso, porque a Constituição Federal, a redação dela é muito importante, você deve estar atento, pois a questão pode cobrar exatamente o que está na Constituição Federal. Muitas questões, não só do exame de ordem, como de concursos públicos, às vezes retratam a redação da lei, a redação da Constituição Federal, então você precisa estar atento. Vale dar uma lida nesse artigo, o 226 é um artigo importante, e também alguns artigos que nós vamos trazendo aqui para vocês, vale dar uma lida posterior, pois pode trazer uma celeridade na resposta, uma segurança maior na hora de responder a questão, tanto no exame de ordem, quanto na faculdade, quanto nos concursos públicos. Conhecer a lei é essencial, meus amigos, vocês precisam estar atentos ao que traz para a gente o Código Civil, ao que traz a Constituição Federal. Então, fica a dica aí, dê uma lida no artigo 226 da Constituição Federal, tratando-se do direito das famílias. Voltando, por favor, para o slide. Precisamos avançar um pouquinho, mas eu gostaria de interagir com vocês, meus amigos. Que bom que você gostou, Viviane, estou vendo aqui, você achou interessante o assunto. Que bom, fico feliz, fico satisfeito que você esteja gostando. Pessoal aqui de Recife, Distrito Federal, Rio de Janeiro e bastante gente de outros lugares, interessante. Um abraço para todo mundo aí. Vamos em frente. Voltando ao nosso slide, por favor. Trago para vocês capacidade para o casamento. Meus amigos, voltando aqui para mim, por favor, rapidinho. Com relação à capacidade para o casamento, nós temos que fazer uma observação importante. O Código Civil não tomou um cuidado muito especial quando fala de capacidade para o casamento. Basicamente, ele falou para a gente da idade núbil, ou a idade que você precisa ter para poder se casar. Foi basicamente esse cuidado que o Código Civil tomou. E por isso a doutrina muito nos alertou, muito nos disse que nós precisamos aplicar regras da parte geral do Código Civil. Voltando lá na parte de capacidade civil, lembra? Artigo 3º do Código Civil, aquela parte inicial. Então, a doutrina sempre disse que nós precisamos dar uma olhada naquele artigo. Só que com relação a esse assunto, vou trazer uns alertas interessantes para vocês, pois o Código Civil sofreu umas alterações importantes recentemente, digo 2015, parece longe, mas é recente, pois não tivemos tantas provas ainda sobre isso e o assunto pode ser cobrado. Então, voltando para o slide, meus amigos. Vamos aqui falar rapidamente da idade núbil, que é o requisito, como eu falei, o requisito etário que o Código Civil prevê para poder se casar. Homem e mulher com 16 anos, ou seja, precisa-se ter 16 anos para poder casar. E para isso existe a autorização dos pais enquanto não atingir a maioridade civil. Voltando, como eu disse, o alerta é importante de voltar na parte geral para dar uma olhada, pois aqui está falando de maioridade civil, e isso está na parte geral. Prosseguindo, meus amigos, uma exceção importante que está no artigo 1520, que permite o casamento de quem ainda não alcançou essa idade núbil, que fala o artigo 1517, que é para evitar a imposição de cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez. Então, essa exceção aí vale dar uma lida. Quando você for ler o artigo 1517, se você tiver o seu código de estudo, faz aquela remissão, se já não tiver, para o artigo 1520, para você lembrar que tem uma exceção importante que está no próprio Código Civil. Voltando aqui para o nosso slide, meus amigos. Como eu disse para vocês, você precisa estar atento às regras da parte geral. Eu sei, já falei isso para vocês, estou me repetindo. Mas isso por quê? Primeiramente porque o Código Civil sofreu alterações importantes em 2015. Isso decorrência do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Meus amigos, vocês precisam estar atentos. Voltando aqui para mim, por favor. Preste atenção, meu amigo. Vamos lá, vamos acordar, gente. 6h30. O Estatuto da Pessoa com Deficiente
com deficiência, peço perdão, é uma lei importante. Em matéria de direito civil, então, é essencial. A lei gerou repercussão no ordenamento jurídico brasileiro como um todo, inclusive em matéria penal. Mas você precisa estar atento que o Estatuto da Pessoa com Deficiência surtiu efeitos importantes no direito das famílias, sobre o assunto que a gente vai falar hoje, sobre casamento também, pois mexeu com a capacidade civil. Mexeu com a parte geral do Código Civil, meus amigos. Você lembra que o Código Civil falava da incapacidade civil por deficiência mental? Então, meus amigos, isso mudou e você precisa estar atento. Por isso que eu trago no slide para vocês que o artigo 3º, com base na alteração que foi dada pela redação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é essa Lei 13.146 de 2015. Vale dar uma lida se você tiver um tempinho, dá uma lida, principalmente nas disposições que ela trouxe especificamente, das alterações que você pode ver no seu próprio Código Civil, mas a lei também traz disposições próprias, como nós veremos logo abaixo. O artigo 3º do Código Civil só fala agora de absolutamente incapazes de praticar atos da vida civil, os menores de 16 anos. Voltando para mim, meu amigo. Você percebeu? O Código Civil não fala mais dos portadores de deficiência, meus amigos. Eles não são mais absolutamente incapazes, pois não se presume mais essa incapacidade meramente pelo fato dele ser portador de uma deficiência. Foi isso que o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe para a gente. E é isso que você precisa estar atento, pois a questão pode trazer para você uma discussão sobre capacidade para o casamento, envolvendo uma pessoa com deficiência, e você cair naquele erro de achar que por ser uma pessoa com deficiência, com base naquele conceito que você tinha inicial do Código Civil, de que a deficiência mental causava incapacidade para a prática dos atos civis, você pode cair nesse erro, meus amigos, pois o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe essa alteração e quebrou essa presunção de incapacidade das pessoas portadoras de deficiência. Então, voltando aqui para o nosso slide, é importante aqui ressaltar o artigo 6º do próprio Estatuto, que diz para a gente que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para se casar, que é o assunto da aula de hoje. Então, meus amigos, o que isso quer dizer? A pessoa com deficiência pode sim se casar. Não existe mais essa presunção da incapacidade, e logo ela pode ter capacidade para casar desde que preencha o requisito etário, desde que possua mais de 16 anos. Aliás, meus amigos, eu ressalto para vocês, esse artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência traz importantes disposições sobre capacidade civil da pessoa com deficiência, especialmente afetas à matéria de direito das famílias. E é isso que eu trago para vocês no próximo slide. Por favor, notem, não vou ficar lendo aqui artigo para vocês, para não tomar o tempo de vocês. Eu recomendo, por favor, a leitura do artigo 6º. Se você não tiver tempo de ler o Estatuto inteiro, dê uma lida no artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, pois ele traz algumas disposições interessantes sobre a capacidade civil da pessoa com deficiência, pois é o artigo que fala justamente de quebra essa presunção da incapacidade. E você pode observar no inciso 5 que a pessoa com deficiência possui o direito de exercer a família e a convivência familiar e comunitária. Direito à guarda, direito à tutela, que nós temos no inciso 6. Então, meus amigos, voltando aqui para mim, atenção ao Estatuto da Pessoa com Deficiência quando você for falar de direito civil, quando você for falar de direito das famílias, quando você for falar de casamento. Atenção ao artigo 6º e atenção do Estatuto, melhor, vamos deixar bem claro, o artigo 6 do Estatuto e o artigo 3º do Código Civil com a redação alterada em 2015 pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tudo bem? Todo mundo acompanhando? Dá uma olhada aqui no chat, pessoal. Alguém aqui com alguma dúvida? Ô, Vanessa, desculpa, você já tinha entendido. Vamos lá. Voltando aqui. Meus amigos, vamos avançar um pouco mais no assunto. Eu queria falar com vocês agora sobre impedimentos matrimoniais, para a gente direcionar a discussão para a resolução de algumas questões. Eu não quero aqui trazer com vocês algumas questões que estão muito claras na lei, por exemplo, o procedimento para habilitação de casamento, que basta uma lida no artigo que você vai ter
a plena ciência de como funciona, é uma questão procedimental, vale uma lida no Código Civil, mas eu não quero trazer discussão aqui para não tomar muito tempo. Vamos trazer alguns assuntos que vão ser importantes para resolver umas questões, tudo bem? Vamos lá, voltando aqui para o nosso slide. Impedimentos matrimoniais. Os impedimentos matrimoniais, meus amigos, são muito importantes. Esse dispositivo é essencial para os seus estudos quando você for estudar sobre casamento, quando você for estudar sobre o assunto possibilidade de casar, quando você for estudar sobre esse assunto de saber quem é que não pode casar. É importante você estar atento, voltando aqui para mim, por favor. Esse é um alerta especial, um alerta essencial, meus amigos. O artigo 1521 do Código Civil, que é esse dispositivo que nós vamos dar uma olhada agora, não vou comentar ele inciso por inciso, com muita profundidade, para a gente não tomar muito tempo, vale aquela lida, mas esse rol é taxativo. O rol do artigo 1521 prevê hipóteses taxativas de pessoas que não podem casar. E isso é importante porque se trata de norma de ordem pública. Então, deve ser observado. Se você casar havendo uma causa de impedimento, que é uma causa legal de impedimento do artigo 1521 do Código Civil, o seu casamento é nulo. O seu casamento é nulo por uma questão de impedimento, uma norma de ordem pública, que é de observância obrigatória. Voltando aqui para o nosso slide, por favor. Só uns comentários importantes aqui que eu até inseri no slide para vocês já. Os afins em linha reta você vai observar no artigo 1595 do Código Civil, que não podem se casar. E as pessoas casadas, retomando ao princípio da monogamia. Lembra que eu mencionei ele anteriormente? Então, meus amigos, vamos prosseguir nessa nossa conversa. Quem é que pode opor os impedimentos? E quando? Até o momento da celebração do casamento é o momento que os impedimentos podem ser opostos, artigo 1522 do Código Civil, qualquer pessoa capaz. Notem, parágrafo único, que se o juiz ou oficial de registro tiver conhecimento da existência do impedimento, ele é obrigado a declará-lo. Voltando aqui, meus amigos, vamos compreender a norma? Por que o artigo 1522 fala que qualquer pessoa pode alegar até o momento do casamento essa existência do impedimento, e por que o juiz e o oficial de registro podem, tomando conhecimento, na verdade podem, não devem, tomando conhecimento dessa existência da causa de impedimento ao matrimônio, declarar essa causa de impedimento? Meus amigos, porque é uma norma de ordem pública. Você está vendo como é que o próprio Código te dá a dica de que é uma norma de ordem pública? É uma norma taxativa, mas de ordem pública, que deve ser observada. Por isso que o juiz e o oficial de registro, se tiverem conhecimento da existência desse impedimento, precisam declarar ele. Tudo bem? Voltando aqui para o nosso slide. Aqui, meus amigos, as causas suspensivas não são, voltando aqui para mim, por favor, as causas suspensivas do casamento, do matrimônio, não se podem ser confundidas com as causas de impedimento. As causas de impedimento tornam o casamento nulo. É uma norma de ordem pública, no rol taxativo, do artigo 1521. Por sua vez, as causas suspensivas do matrimônio, do artigo 1523 do Código Civil, são causas que, na verdade, surtem um efeito de sancionar, ou seja, de sanção aplicada àqueles cônjuges que se casarem com a existência de uma causa suspensiva do casamento. Na verdade, é uma sanção e não uma anulação do casamento. O casamento não é nulo porque possui uma causa suspensiva. Ele vai surtir um efeito de sofrer uma sanção. E é isso, voltando aqui no nosso slide, artigo 1523. Também não vou fazer a leitura, o material está aí para vocês também. Vocês têm o código também para dar uma olhada. É interessante dar uma lida nesse dispositivo. Artigo 1523. Você percebe que o código fala não devem casar. Ele não diz que não podem. Não é um comando de não poder, é um comando de não dever. Você pode se casar, mas se você casar, você vai sofrer uma sanção. Vamos observar aqui, meus amigos, que essa sanção basicamente surte efeitos patrimoniais. Geralmente, aliás, principalmente,
em matéria de regime de bens, em que há a imposição legal do regime de separação obrigatória de bens, ou separação legal de bens também, que é a denominação. Ok? Então, essas causas suspensivas têm maior relevância para fins de discussão de uma aplicação de sanção em matéria patrimonial para os que se casarem sem observar essa norma do artigo 1523. Ok? Vamos prosseguir, por favor. Aqui, meus amigos, como muita coisa no direito, há uma exceção, está no artigo 1523, parágrafo único do Código Civil, em que permite que o magistrado não aplique essas causas suspensivas em determinadas hipóteses. Não vou fazer aqui a leitura, vale basicamente a leitura do parágrafo único do artigo 1523, para você ter ciência, mas eu quis ressaltar de que aquela disposição do caput possui exceção no parágrafo único, então você deve dar uma lida nele também. Tudo bem por aí, pessoal? Precisando de alguma coisa? Alguém com alguma dúvida? Pessoal que estava trabalhando até agora, vamos lá tomar um cafezinho, que mais tarde tem mais aula também, aqui no Master OAB, especial para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Eu quero prosseguir um pouco mais com vocês, para a gente conseguir resolver pelo menos uma questãozinha, vocês verem que esse conhecimento é exigido na prova do exame de ordem e como ele é exigido. Tudo bem? Vamos prosseguir, por favor. Aqui no nosso slide, trago para vocês quem pode arguir uma causa suspensiva. Vale aqui a leitura do artigo 1524 do Código Civil, que diz basicamente que são legitimados para arguir essa causa suspensiva os parentes em linha reta de um dos nubentes e os colaterais em segundo grau. Tudo bem? Só para mencionar aqui para vocês essa questão da legitimidade para arguir, mas sem maiores discussões, é um artigo que vale uma leitura. Mas agora vamos adentrar aqui a um assunto mais importante da aula de hoje, acredito, que é, meus amigos, invalidade do casamento. O casamento nulo é o primeiro assunto que nós vamos falar. E aqui, deixei para vocês no slide o artigo 1548 do Código Civil. Vocês podem observar que a redação do inciso 1 está revogada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Volta aqui para mim, por favor. Você lembra que eu falei da capacidade? Você lembra que eu falei que o Estatuto surtiu efeitos importantes no Código Civil, em matéria de direito das famílias? Então, meus amigos, está aqui mais um exemplo. Voltando para o slide, por favor. Que acabou com a história de ser nulo o casamento contraído pelo enfermo mental, conforme constava na própria redação do Código Civil. Tudo bem? E aqui no inciso 2, temos aqui que é nulo o casamento, como já tinha mencionado antes, por infringência de impedimento, ou seja, se você desobedecer a norma do artigo 1521, o seu casamento é nulo por infringência de impedimento, conforme o artigo 1548. E também aqui, meus amigos, vale atentar para o artigo 1549, mas por uma questão de saber quem é que pode promover uma ação direta para decretar essa nulidade do casamento, que é qualquer interessado ou pelo Ministério Público. Isso porque, voltando aqui comigo, norma de ordem pública, artigo 1521, o artigo 1548 do Código Civil se relaciona com o artigo 1521. Então, se o seu código de estudo não tem essa remissão, vale fazer aquela anotaçãozinha para quando você for estudar, você lembrar de voltar lá no artigo 1521 e de quando você estiver no 1521, dar uma olhada no 1548, pois eles conversam entre si e eles trazem um esclarecimento para você sobre a nulidade do casamento com impedimentos. Tudo bem? Vamos prosseguir, por favor, meus amigos. Voltando aqui no nosso slide. Invalidade do casamento, ainda nosso assunto, ainda casamento nulo. Opa, peço perdão aqui, passei equivocadamente. Vamos falar do casamento anulável. Casamento anulável, também não vou ficar aqui discutindo com vocês, fazendo leitura de artigos, isso não nos interessa, não quero tomar o nosso curto tempo com isso, mas é importante destacar que você precisa dar uma lida nesse artigo 1550 do Código Civil, que trata das causas, ou melhor dizendo, que trata das formas de casamento que são anuláveis, mas você precisa estar atento. Continuando o nosso slide, meus amigos.
que há exceções a essa regra. Você precisa ter cuidado. Artigo 1551, logo depois de 1550, que fala sobre a hipótese do inciso 1. Vou voltar no slide para vocês darem uma olhada. Inciso 1 é anulável o casamento de quem não completou a idade mínima para casar, correto? Mas o artigo 1551 traz para você que não se anulará por motivo de idade o casamento que resultou de gravidez. E também você precisa estar atento à hipótese de convalidação desse casamento, pois esse menor que não atingiu a idade núbil pode, depois de completá-la, confirmar o casamento com autorização de seus representantes legais ou de seus pais, se necessária, que pode ser suprida pela autorização do juiz. Tudo bem? Aliás, voltando aqui para mim, por favor, um parêntese que eu esqueci de fazer anteriormente, como eu não quis trazer todos os artigos, quando eu falei anteriormente da idade núbil, dos menores de 18 e maiores de 16 que precisam de autorização, vale lembrar da regra que permite a supressão dessa autorização pela autorização do magistrado, quando há ausência de um dos pais, de um dos responsáveis, melhor dizendo, os representantes legais daquele menor, e quando há uma disparidade entre as manifestações de vontade dos pais, entre essa concordância e autorização. Pode haver a supressão pelo juiz dessa autorização, assim o juiz pode determinar, quer dizer, melhor dizendo, autorizar ou não esse casamento. Tudo bem? Voltando para o nosso slide, meus amigos. Eu queria trazer para vocês aqui um alerta sobre o casamento de menor em idade núbil sem autorização, continuando nessa mesma linha do que nós falamos. Eu quero falar sobre esse artigo só para trazer para vocês aqui um esclarecimento que a redação do artigo é meio truncada, principalmente com relação ao prazo estabelecido nesse artigo para se anular o casamento de menor em idade núbil sem autorização. Ou seja, aquele casamento, voltando aqui para mim. Aqui essa mesma hipótese que nós estamos falando agora. O menor de idade, em idade núbil, que casou sem autorização, casamento anulável, tudo bem. Mas como é que se faz isso para você anular esse casamento e qual é o prazo para isso? Por isso que eu trago para vocês o artigo 1555 do Código Civil e eu quero destacar só alguns pontinhos para você ficar ligado, tudo bem? Voltando para o nosso slide. Você vê que sem autorização o casamento pode ser anulado se a ação for proposta em 180 dias. Prazo, pode sublinhar no seu código de estudo, 180 dias. Por iniciativa do incapaz, ao selo, você percebe que a redação, tudo bem. Agora o problema é o parágrafo 1º, que diz para você que o prazo é contado em vários casos. E esses casos você pode destacar, relacionando aqui, isso no seu código de estudo, que o primeiro caso é quando a ação foi proposta em 180 dias por iniciativa do incapaz ao deixar de sê-lo e de seus representantes legais, que é o segundo caso, a partir do casamento, e de seus herdeiros necessários quando da morte do incapaz. Uma coisa meio lógica, mas fica esse destaque para você conseguir relacionar melhor esse assunto, tudo bem? Vamos prosseguir mais um pouquinho, a gente caminhar para a finalização. Trago esse alerta do parágrafo 2º do artigo 1555 do Código Civil, que fala da hipótese de não se anular o casamento quando a celebração foi assistida pelos representantes legais do incapaz ou que tiverem, de qualquer uma forma, manifestado sua aprovação. Tudo bem? Atenção de novo, Estatuto da Pessoa com Deficiência, parágrafo 2º, que diz expressamente que a pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbia pode contrair matrimônio, que foi exatamente aquilo que nós falamos anteriormente. Tudo bem? Meus amigos, voltando aqui para mim, por favor. Para finalizar nossa conversa de hoje, vou falar sobre o assunto rapidamente aqui, sobre erro essencial quanto à pessoa do cônjuge, que é um assunto que foi cobrado no exame de ordem já, que é cobrado e que você precisa estar ligado, tudo bem? Vamos lá rapidinho, nosso tempo está acabando. Voltando aqui para o slide, por favor. Artigo 1556 do Código Civil. O casamento pode ser anulado por vício de vontade se houve por parte de um dos nubentes a consciente erro essencial quanto à pessoa do outro, que é o assunto que nós estamos tratando.
Sobre esse item, você precisa dar uma lida no artigo 1557 do Código Civil, que traz as hipóteses de erro essencial contra a pessoa, meus amigos. E você pode notar que eu risquei para vocês ali embaixo o inciso 4 do artigo 1557, justamente porque sofreu incidência do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Da mesma forma, você pode notar que a redação do inciso 3 foi alterada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, fico alerta para você que realmente, meus amigos, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é um assunto indispensável de você dar uma revisada. Você vê aqui que eu quero mencionar para vocês o item 1, que fala de erro essencial quando se diz respeito à identidade do outro cônjuge, sua honra ou boa fama, mas especial com relação à identidade. Tudo bem? Guardem esse item. Artigo 1557, inciso 1, o erro essencial quanto à identidade. Tudo bem? Passando aqui para o nosso próximo slide. Só para um comentário rápido, uma visão da doutrina. Parte da doutrina diz hipóteses de casamento inexistente, que seriam, nesses casos de ausência de vontade, como o exemplo da coação física, e os casamentos celebrados por autoridades totalmente incompetentes. Para parte da doutrina, esses casamentos seriam classificados como inexistentes. Voltando aqui para mim, por favor. É importante também você mencionar, meu amigo, a doutrina dizia antigamente que o casamento entre pessoas do mesmo sexo também era um casamento inexistente, mas, conforme aquela observação que nós fizemos no início, esse entendimento não subsiste, considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência do STJ, o que toda a doutrina moderna tem trazido, e o que a própria legislação tem que estar reconhecendo, na verdade, não legislação, a resolução do CNJ ainda, mas o que o Supremo já decidiu em ação direta de inconstitucionalidade, em ADPF. Então é um assunto importante você lembrar que não há mais que se falar em casamento inexistente por ser um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Só por esse motivo não é casamento inexistente, meus amigos. Tudo bem? Vamos aqui agora, meus amigos, voltando para o nosso slidezinho, trazer uma pequena questão para a gente finalizar nossa conversa de hoje. Tudo bem? Eu gostaria que vocês tentassem resolver conosco essa questão. E, por favor, colocar aí no nosso chatzinho, coloca a opção que você acha que foi a correta. Vou ler para vocês rapidamente. Rejane, solteira, com 16 anos de idade, órfã de mãe e devidamente autorizada por seu pai, casa-se com Jarbas, filho de sua tia materna, sendo ele solteiro e capaz, com 23 anos de idade, a respeito do casamento realizado. A respeito do casamento realizado, é correto afirmar que nós temos aqui várias hipóteses. A questão querendo te induzir de que o casamento é nulo, de que o casamento é anulável, de que o casamento é válido. O que vocês acham? Marca para mim, por favor, aí, no nosso chat. Conta pra gente. E eu digo para vocês, meus amigos, essa questão você facilmente resolvia com um pequeno conhecimento do que nós trouxemos hoje, com a própria leitura dos dispositivos legais. Você poderia ter essa resposta e fechar essa questão, obter seu ponto tranquilamente. Tudo bem? Marcaram aí? Vou dar uma olhada aqui, pessoal, o que vocês estão respondendo. Convidado aqui 680 está achando que a resposta é a letra C. Tudo bem. Meus amigos, vamos ao gabarito. Gabarito da questão, meus amigos, é exatamente a letra C. Mas por que esse casamento é válido? Volta aqui para mim, por favor. Meus amigos, lembra que nós vimos alguns artigos? Olha o artigo 1517. Dá uma olhada no artigo 1521, dá uma olhada no artigo 1631. E volta no seu enunciado, voltando aqui no slide, por favor, que você observa que ela já tem 16 anos de idade, ela é órfã de mãe, ou seja, a vontade da mãe não tinha como ser manifestada, e ela foi autorizada pelo seu pai, ou seja, ela tem a autorização do único responsável dela, que é o pai. Olha aqui o caso de família monoparental, pessoal. Então, meus amigos, nesse caso, o casamento é válido. Aí, deixo para vocês o gabarito comentado. Com esses artigos você resolvia a questão tranquilamente. E para finalizar, meus amigos,
Mais uma questão do exame de ordem. Eu vou resumir essa questão para vocês. É uma questão que trata de um casamento, e João foi registrado ao nascer congênero, e depois ele fez uma cirurgia para a correção. Aqui posso até discordar pessoalmente da redação da questão, mas isso não é o caso. A questão é a seguinte, o João foi registrado ao nascer congênero, e depois ele fez essa modificação, e alterou o seu registro. Pode voltar para mim, por favor. Alterou o registro dele, o João nesse caso, ele era do gênero masculino, ele fez uma modificação, passou a ser do gênero feminino, ele fez a retificação no registro civil dele, mas no registro civil não constou que houve essa retificação. Não constou expressamente de que aquilo foi alterado. É como se fosse original, tudo bem? Voltando para o slide, por favor. Ele se casou posteriormente com um homem, ele enquanto mulher, de família tradicional, tudo bem, que teve uma paixão, e numa noite ele ficou sabendo sobre a verdade, entre aspas, do registro. E, suportando não ser enganado, em tese, o Antônio não quer mais esse casamento, ele quer anular o casamento. E as hipóteses da questão traziam para você descobrir o que era correto afirmar sobre essa união firmada entre o Antônio e a Joana. Meus amigos, para finalizar, dado o avançado da hora, o gabarito, letra B. O casamento pode ser anulado pela identidade errônea de Joana ou João. No caso aqui, a questão botou barra João, porque era no nome anterior, para você identificar no enunciado, perante Antônio, e a insuportabilidade da vida em comum. E o seu gabarito está justamente no artigo 1556 e no artigo 1557, incisos 1 e inciso 4 do Código Civil. Voltando para mim, por favor, para a gente finalizar. Você viu como a questão de você conhecer um pouco da lei, se lembrar de que o erro essencial contra a identidade é uma dessas causas de anulabilidade do casamento? Você resolveu essa questão tranquilamente, meu amigo. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todos pela atenção, pela oportunidade de conversar um pouco com vocês. Espero ter contribuído. Deixo aqui a todos um grande abraço. O material vai estar aqui para vocês baixarem. E até a próxima. Contem com o Master OAB. Juntem-se a nós. Vocês vão ter sua aprovação com certeza. Um grande abraço a todos.